Muito bem, abrindo então o episódio 146 do Vozes do Planeta, temos a segunda participação do Eco, mais uma vez a Duda Menegassi aqui com a gente hoje. Oi, Duda, beleza? Tudo bem? Oi, Paulina, tudo certo? Um prazer estar novamente por aqui. Boa, então a gente já vai direto para a nossa segunda participação, né? A ideia é sempre trazer em cada episódio do Vozes do Planeta um destaque que foi da semana no Eco, e é claro, a gente não poderia deixar de falar, né, e de ouvir vocês falando sobre a polêmica em torno da floresta do Camboatá. Então, conta pra gente qual é essa polêmica, qual é essa floresta e como é que vocês no Eco têm acompanhado tudo isso. Pois é, a Floresta do Camboatá está localizada na região de Deodoro, bairro de Deodoro, na zona norte do Rio, né? E é uma área de 160 hectares de Mata Atlântica de terra baixa. É um dos últimos redutos maiores de 100 hectares aqui no Rio desse tipo de Mata Atlântica, né? E tem um projeto de construir um autódromo em cima dessa floresta. Então você imagina, né, a repercussão que isso está dando. E na última semana, na quarta-feira, teve uma audiência pública virtual, né, que é uma etapa do processo de licenciamento, para apresentar o projeto à população, esclarecer as dúvidas e ouvir também as opiniões, né, da população sobre o empreendimento. E para você ter uma ideia, das mais de 60 manifestações feitas pela sociedade civil, apenas 2 foram em favor do autódromo, né? A audiência durou 10 horas e nela você teve a concessionária Rio Motoparque, que está por trás da construção do autódromo, junto com a Prefeitura do Rio, defendendo o empreendimento, e apresentaram também o estudo de impacto ambiental. O estudo ele tem sido alvo de muito questionamento, porque o estudo, qual é o objetivo do estudo? É avaliar os impactos ambientais que o empreendimento vai ter na área. Só que a apresentação foi feita de uma forma que muitos especialistas têm apontado como tendenciosa e até imprecisa, né? Porque ela traz as alternativas locacionais. E o que são isso? São as outras áreas onde aquele empreendimento poderia ser construído. Só que em nenhuma delas há muito detalhamento de por que a Floresta do Camboatá, que é esse reduto tão importante de Mata Atlântica, seria a opção menos impactante. Então, essa falta de detalhamento e essa falta de transparência nesse processo de escolha tem levantado muita polêmica, muita discussão, né? O Eco tem cobrido isso desde o começo do ano, não é uma pauta nova. E aí agora a gente, com esse caminhamento do processo, né, a audiência, apesar de ser só consultiva, né, ela já aproxima esse momento de cessão ou não da licença prévia. Então, a discussão tem esquentado, né? E só para destacar uma outra questão importante, essa floresta, apesar de estar no meio da cidade, de uma área extremamente povoada, ela ainda abriga espécies ameaçadas de extinção, inclusive um peixe de nuvens, que é um peixe sazonal, né? Que ele ocorre em áreas que enchem no período das chuvas, mas que não se mantém com água o ano inteiro. Então, assim, é um lugar de relevância inquestionável. E aí fica a pergunta, por que justamente ali construir um autódromo? Pois é, a sorte é que tem tido um engajamento muito grande nesse período, né, pandêmico da sociedade, né, que proporcionou isso, né, dentro de uma audiência pública, ter tanta participação, e principalmente pelas redes sociais. Duda, e aí você pegou um ponto muito importante, mas quais seriam as alternativas, então, né, já que a gente precisa dar um direcionamento, né, porque só uma floresta só por si já é o entendimento, deveria ser o entendimento que ela tem que ser protegida, né? Qual que seria um encaminhamento? Existem possibilidades de conservação para essa floresta? Sim, Paulina. Bom, atualmente a área ela pertence ao Exército, né? E parte da razão pela qual ela está preservada até hoje é essa. E está em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um projeto de anexar essa área do Camboatá ao Parque Estadual Mendanha-Jericinó, né? Com isso, esse reduto de Mata Atlântica ficaria preservado e aí ficaria, enfim, a salvo de qualquer tentativa de empreendimento desse tipo, né? O projeto ele está em tramitação de urgência, em regime de urgência, e ele deve voltar à pauta ainda essa semana. Então, estamos aí de olho também para ver os desdobramentos disso.
Muito bem, muito obrigada, Duda. Então, recomendo todo mundo acompanhar lá pelo Eco, né? Como a Duda colocou, elas foram lá acompanhando a audiência pública, estão acompanhando desde o início do ano toda essa discussão em torno, então, do destino da floresta do Camboatá. E eu te agradeço, então, pela nossa segunda participação aqui no Vozes do Planeta. Até o próximo episódio, Duda. Obrigada, Paulina. Foi um prazer. Até semana que vem. Muito bem, agora eu vou conversar com a bióloga e presidente do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes. Estamos no meio de grandes incêndios e queimadas no Pantanal. Já uma atualização, a gente está gravando numa segunda-feira, hoje é dia 17 de agosto e o fogo já atingiu 10% da área do Pantanal. E a gente vai entender como é que isso vem impactando a fauna e principalmente a arara azul, uma espécie emblemática deste bioma, e entender então as consequências ou possíveis consequências que ainda virão. Neiva, é um prazer te falar com você aqui no podcast, infelizmente para relatar essa situação. Mas eu queria partir a nossa conversa a partir da Fazenda São Francisco do Perigara, que é um local considerado de muita importância para o projeto e para o Instituto Arara Azul. Então, falar primeiramente dessa importância e qual que é a atualização neste momento da situação por lá. Então, Paulina, na realidade, assim, você sabe que o fogo no Pantanal, ele já está ocorrendo desde fevereiro. Então, assim, eu venho acompanhando, mas à distância, né? Pegou muito na região ali de Corumbá, foi indo para a Serra do Amolar, pegou um pedacinho da Bolívia e Paraguai, mas não fugiu muito daquela área. Porém, no finalzinho de julho, eu recebo uma mensagem que o fogo estava indo em direção à Fazenda São Francisco do Perigara. A Fazenda São Francisco do Perigara, ela faz divisa com uma reserva indígena da etnia Bororo e também com a reserva do Sesc Pantanal, que é uma RPPN, a maior RPPN privada que a gente tem aqui na região centro-oeste, são 110 mil hectares. Então, na beira do Rio São Lourenço, acima do Rio Cuiabá, tem essa propriedade, são mais ou menos 25 mil hectares. E a importância dessa fazenda não é nem para o Instituto Arara Azul e para o projeto, mas sim para a conservação das araras, é que esta propriedade ela tem um ponto tradicional há mais de 60 anos usado pelas araras como dormitório. Isso aconteceu porque o proprietário, que é o pai já falecido das atuais proprietárias, o senhor Francisco Barreto, quando ele comprou aquela área na década de 60, ele observou que havia um aglomerado das araras no final de tarde, perto da sede. É como se fosse um quarteirão cheio de palmeiras e algumas árvores altas. E ele viu que centenas de araras e papagaios iam para aquela região todas as noites. Quando eu comecei o projeto Arara Azul, ele até me mandou uma mensagem, na época era e-mail, dizendo sobre isso. E eu demorei um pouco para ir até o local e realmente constatar que era uma coisa única, nunca tinha visto tamanha concentração. Em 2001, a gente começa a monitorar aquela área, primeiro com Pedro Schero, um ornitólogo, fazendo o censo, que a gente até publicou um artigo no final do ano passado sobre a flutuação dessa população, como que varia essa população ao longo do tempo e ao longo das estações seca e cheia, estação reprodutiva e não reprodutiva. E aí a gente confirma, então, que não só era um ponto de grande concentração de arara, mas era uma população única. Não existe outro lugar no planeta que tenha aquela concentração de araras. São araras não reprodutivas, a maioria delas, ou seja, jovens, adultos, mas ainda não reprodutivos, que congregam todos os finais de tarde para dormirem juntas. Em termos de proporção, hoje, quanto que elas representam na população de araras? As que ficam na fazenda? Em termos de população do Pantanal, elas representam 15%. Da população total, elas representam 20% da população total. Então, é uma propriedade assim, que tem pouca gente. Sabe o estilo tradicional antigo de fazendas no Pantanal? Pouca gente, mais lida com gado, a cavalo, apenas um Jeep Toyota Bandeirante, o trator. Então, assim, para chegar lá nessa fazenda, por exemplo, a gente vai para Cuiabá mais 100 quilômetros para Poconé,
E de Pocoré a gente pega um avião, porque parte do ano você não consegue chegar lá por terra, mais meia hora de avião para chegar na fazenda. Então lá a gente depende totalmente da infraestrutura da fazenda, do apoio das proprietárias, que é a Ana Maria Barreto e a Maria Inês, a irmã dela, que nos dão apoio para fazer esse monitoramento. E o gado, então, ele vai rodando de piquete ao longo do ano na propriedade e ele vai trazendo os frutos de acuri e bocaiúva, que ele come a polpa, e regurgitando e deixando montículos no campo, onde as araras vão se aproveitar e alimentar. Então, além do dormitório, tem também essa concentração das araras durante o dia, seguindo o gado. Por isso que essa área é extremamente importante, e como eu disse, não só para o Instituto Arara Azul, mas para a conservação das araras. Elas não reprodutivas, né? Você falou. Então, exatamente. Isso significa que, então, essa é uma região que agora, né, que tem no entorno essa ameaça, que acho que você poderia comentar agora qual que é a situação neste dia 17 de agosto, né, que a gente está gravando essa entrevista, e qual que seria, então, esse impacto para essa população? Porque aí teriam que buscar outras áreas para dormir, é isso o que deve estar acontecendo? O impacto para essa população é o seguinte: primeiro, a maior parte da população é não reprodutiva, mas tem indivíduos reprodutivos também. A gente tem lá 30 ninhos cadastrados e instalamos mais 20 artificiais, porque não tinha muita cavidade lá. Quando a gente começou a monitorar os ninhos, em 2005, a gente viu que faltavam cavidades. Então, essa propriedade, ela também tem uma parte de vegetação que é de cerrado, é uma matona, tipo uma floresta, bem parecida com a Amazônia mesmo, que é basicamente intacta, ela não é mexida, não é explorada, e uma parte parecida com o cerrado, a vegetação típica de cerrado, que tem aquelas baías, capões, cordilheiras, onde ficam mais o gado e as araras. A gente então foi alertado no final de julho que o fogo estava chegando, esse fogo inclusive que estava chegando lá, ele veio da reserva indígena, mas tinha outros focos também de incêndio no Pantanal, mas ali na fazenda ele começou através da reserva, que queimou quase tudo, a reserva indígena. E aí que a gente, então, fica extremamente preocupado, aciona a proprietária e começa a ligar para todo mundo, porque a gente sabe que o impacto desse fogo, qual é para as araras? Porque a primeira coisa vai faltar comida. Isso é certo, porque queimou já quase todas as palmeiras de acuri e bocaiúva, além do que já estava faltando água, porque estava extremamente seco, os poços tinham secado, as baías estavam praticamente secas. Então, isso afeta, se não tivesse o fogo, já seria muito rude, muito duro para as araras de suportarem. É igual a pessoal do Nordeste ou em São Paulo se ficar sem água. Todo ser humano precisa, e todo ser vivo precisa de água. Então, elas já iam sofrer com a falta de água. Agora, com água e sem comida, o sofrimento com certeza vai ser maior. E além da área de alimentação, tem também ninhos que devem ter se queimado, que a gente só vai saber quando acabar totalmente o fogo, que a gente vai poder fazer uma avaliação do impacto. Então, a gente sabe que os efeitos da queimada naquela área era muito grande. E aí, a primeira coisa era tentar proteger pelo menos o dormitório, porque o dormitório é um espaço pequeno, é basicamente um capão onde está a sede, e em frente dele, como se fosse um quarteirão, essas palmeiras e bocaiúvas. Isso ainda está conservado hoje, 17 de agosto de 2020, essa área ainda está conservada porque tem-se feito de todos os esforços para que ela não se queime, porque é um ponto tradicional. A arara é um bicho que tem rota, tem horário, tem costume. Então, elas vão para lá para dormir. Então, está se preservando esse local, mas, infelizmente, grande parte do restante da área dela está sendo afetado. E tem um outro agravante. Lembra da morte das araras que a gente teve, a ocorrência em 2015, 16, 17, 18? Foi ali nessa área que começou em 2015. Mas ali pelo fato do herpesvírus? Herpesvírus. Então, assim, a gente teve uma perda só na Fazenda São Francisco do Perigara e umas 2 ou 3 propriedades vizinhas, mais de 100 indivíduos que a gente conseguiu contabilizar. Ou seja, que a gente encontrou a ave inteira, ou parte dela, ou esqueleto, ou bico, ou asa, ou cauda, enfim. Que a gente conseguiu identificar um local e um bicho individual, foi mais ou menos 100.
Fora o que a gente não vê. Você conhece Pantanal, naquele pasto alto, é difícil você encontrar um bicho morto, pequeno. Mas os bichos outros, que são o lobinho, os gatos os selvagens, as jaguatiricas, esses bichos, os porcos, eles comem primeiro e por isso você acaba não encontrando muito. Então é muito difícil de encontrar. A gente só conseguiu encontrar aqueles que estavam perto da sede e que a gente chegou antes dos bichos. Então a gente acredita que a mortalidade foi muito maior do que o identificado. Então a gente já teve um impacto recente nessa população, entende? Então por isso a nossa preocupação com esse ambiente. Nesse caso, Neiva, então a gente está com uma situação que possivelmente vocês só consigam contabilizar a partir de outubro, quando amane mais a situação, eu digo no impacto na população de araras azuis. Ali naquela região, Paulina, a gente deverá ir assim que provavelmente chover, porque enquanto não chove, a gente já tem experiência do fogo ano passado na Caimã. Por mais que você apague, fica troncos queimando, dali a pouco volta toda uma labareda, então não adianta a gente ir para o campo, que é caro, que é longe, que é de difícil acesso, se a gente não tiver condições de fazer uma boa avaliação. Então a gente vai esperar chover, para ter certeza que o fogo realmente acabou, para a gente poder fazer uma avaliação do impacto. A gente deverá ir para a região, eu acredito que em setembro, espero que até lá tenha chovido, para a gente poder avaliar o que queimou de ninho, quantos % de áreas de alimentação foram queimadas, enfim, poder fazer um levantamento melhor do que realmente causou para as araras e outros bichos, né? Para o ouvinte que está nos acompanhando, é bom lembrar também que em agosto começa o período dos grandes ventos, né, no Pantanal. Então, isso agrava muito mais a situação. A gente teve juntas, né, Neiva, em agosto de 2019 e já vinha também já tinha começado também, né, e foi justamente nesse período que assolou a outra área importante de pesquisa do Instituto Arara Azul, que é a Fazenda Caimã, né? Ou seja, a gente está vindo de um segundo ano consecutivo de uma seca e de um impacto muito grande de queimadas, né? Você falou, né, de toda a fauna, né, não somente as araras, e é o impacto, como você colocou, por exemplo, na questão da falta de água, na falta de alimento, né? Você tem o Pantanal, a gente está vendo, né? E você que trabalha já há mais de 3 décadas por ali, você já tinha visto alguma coisa semelhante? Ou como você acredita todo esse impacto de seca, né, que o Pantanal, a gente está vendo relatos de que esse ano, na época da cheia, teve área que nem teve cheia, né, nesse bioma tão sensível, Neiva? Então, na realidade, a gente sabe que o Pantanal, quando você pega as análises climatológicas, tem alguns estudos, principalmente o pessoal da Embrapa, do pessoal da climatologia, do INPE, tem bons estudos de longo prazo feitos para essa região, e você observa que as secas e cheias no Pantanal são cíclicas, e bem como essa baixa, o nível de água também, ele também varia ao longo de décadas, por exemplo, 10 anos cheio, depois 10 anos de seca, e isso vai variando, vai flutuando. Porém, o que vem acontecendo agora é muito mais duro do que qualquer outra ocorrência no passado. Para você ter uma ideia, nesta região, a última grande seca e queimada foi na década de 90. A gente está falando de uma área que há mais de 20 anos não pega um fogo na extensão que pegou agora. Na propriedade, por exemplo, em janeiro deste ano já estava quase tudo seco. Em maio a proprietária foi lá e agora em julho também, ela já estava orçando naquele momento para fazer novos poços, porque ela já estava vendo que estava faltando. Havia uma grande escassez de água, porque tinha poços secos, baías secas, então até o gado já estava sofrendo. O gado e os outros animais que acabam se aproveitando quando o proprietário faz esses poços, faz essas baías ao longo dos campos para os animais se alimentarem, para beberem, né? Então ela já estava observando isso. É realmente uma situação mais diferenciada, Paulina, que segundo os estudos que eu tenho lido, com certeza estão sendo afetados pelo desmatamento na Amazônia, principalmente o ano passado, que já vem crescendo desde o ano passado, né? E isso faz com que diminuam as chuvas na região,
A gente vive aqui dos rios voadores, toda a região centro-oeste sofre não só com a água, mas com a seca, com o frio, é tudo influência da Amazônia e também dos ventos dos mares. E isso tinha secado já, provocando essa seca tão drástica que aquilo vira um material combustível extremamente fácil. E lá na São Francisco do Perigara, teve alguns momentos, a semana passada, em que até os brigadistas tiveram risco de vida, porque eles estão apagando o fogo aqui, parece que está calmo, e de repente, mas assim, questão de segundo, o fogo vira e coloca eles em risco, a equipe em risco. Uhum. Por causa de ventos fortes. Pois é, eu vi uns relatos, acho que pelo próprio Instituto Ararazu, que vocês compartilharam, que alguns brigadistas relatavam que as chamas pulam, né, 400 metros, né, ou seja, por conta do vento, uma chama, nunca tinha visto isso, não consigo imaginar o terror que deve ser isso, né, de uma chama sair, uma faísca, ela atravessar 400 metros e acender fogo em outra área. Então, na Caibão, ano passado, o fogo atravessou o rio, né? E não era um rio estreito, era um rio mais ou menos 100 metros de largura, que era o rio Aquidauana. Lá, esse brigadista que falou isso, que o fogo pulou mais de 400 metros, é o sargento Perdigão. Ele começou a estudar biologia, ele é quase um biólogo, ele é do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, eu tenho conversado bastante com ele, foi ele que viu isso e que descreveu. Inclusive, acho que hoje sai uma matéria dele no Jornal Nacional falando sobre isso, porque ele nunca tinha visto, em décadas de trabalho na brigada e combatendo fogo, a velocidade e a distância que o fogo pulou. Ele falou isso, dos 400 metros. Sim, não, eu achei extremamente impactante e aterrorizante, né? Porque aí o fogo, para quem nunca viu de perto, ele tem uma dimensão de estrago, de impacto assustadora, porque, né, você não pode, é muito difícil de combatê-lo, vai arrasando de uma maneira muito rápida, tudo, né, a parte de vida, né, possível, então é bastante assustador. Neiva, agora a gente falou do impacto agora, né, e o ano passado a gente falava também do impacto das araras com essas queimadas, ou seja, essa falta de alimento, essa falta de... Qual que é de longo prazo o impacto na espécie, né, com essa alteração, tanto de dormitório quanto de alimento, né? Isso prejudica a reprodução? Não só a reprodução, mas eu diria a vida, Paulina. E é por isso até que a gente grita e sofre como se tivesse a gente mesmo pegando fogo. Eu e a minha equipe, a gente sente na pele essas chamas, porque a gente sabe, estudando as araras, o que isso impacta não só, além de ser duro naquele momento, quando você vê isso acontecendo, mas a longo prazo para uma espécie que tem pré-requisitos tão frágeis, tão únicos, o quanto isso significa. A exemplo, por exemplo, da Caimã, que teve aquele fogo ano passado, a gente já falava, olha, a gente está preocupado não só com agora, mas no futuro, porque a gente sabe que vai faltar comida, vai aumentar a disputa nos ninhos, vai aumentar a predação. Não deu outra, Paulina. Este ano começou uma reprodução e, assim, a gente nunca, em 30 anos, tinha visto araras azuis adultas sendo predadas dentro dos ninhos. A gente já viu este ano. Então, a escassez de comida não é só para as araras, os outros bichos também. Então, a disputa fica muito grande. Brigas, araras brigando por cavidades, como a gente nunca viu. De brigas de se machucarem. E também mortalidade de adultos. O ano passado, a gente viu o aumento da predação de filhotes quase prontos para voar, sendo predados. Por mais que a gente invente manejo, tente colocar cinta, tem momentos que a gente não consegue evitar. Que a gente não consegue proteger a árvore como um todo, porque ela é cheia de conexões. Mas a gente está falando de arara, cinta metálica. Isso, só para o ouvinte visualizar, para ele entender, a cinta que a Neiva se refere é uma proteção, né, metálica que é colocada em volta da árvore para que aí dificulte a subida de espécies como ariranhas, né? Não, iraras. Isso, ariranha fica na água, fica lá na Mata Atlântica. Não, mas tem no Pantanal também. Tem também? Então tá, mas são das iraras, que é um bicho que sobe, né, para predação, né? Então é uma maneira jaguatiricas, né? Então, uma forma de proteger um pouco mais, né? Esses ninhos, exatamente. os naturais e os artificiais, né?
E isso quando a gente fala, Paulina, das araras, é assim porque é o nosso foco maior, mas só lembrando que a gente está falando de arara, mas a gente está falando de mais de 20 espécies na questão da reprodução que ocupam essas mesmas cavidades. Então a gente viu predação também de urubu, de pato, de gaviões, são várias outras espécies. A gente usa mais arara porque ela é carismática, porque ela é realmente o nosso foco maior de estudo. Mas, na realidade, a gente está falando do ambiente. São todos os bichos que estão sofrendo, são todos os bichos que estão perdendo as relações. Por exemplo, uma abelha que é desalojada com a queimada de uma determinada área vai aumentar a disputa e competição em outras áreas por cavidades. E aí a gente tem novas invasões de ninhos, às vezes ninhos que estão com filhotes, que estão com ovos, entra uma abelha, principalmente Apis mellifera, que é muito mais agressiva, a arara perde, ela não consegue continuar a sua reprodução. E isso a gente sabe, então a nossa dor, o nosso lamento, o nosso grito, é porque a gente sabe do que vai acontecer. É um filme que já passa na nossa cabeça do que a gente sabe que vai ocorrer. E do que a gente sabe, a gente ainda tem sido surpreendido a cada dia. A cada dia a gente fica, meu Deus, eu não esperava isso. Meu Deus, isso é tudo novo, sabe? Porque é além do que a gente espera. Uhum. No caso, então, das araras hoje, nesse momento, o que a gente está vendo e pode imaginar, né, do que está acontecendo neste momento é que com esse fogo tão alto também, né? Ou seja, estou vendo relatos que chega até a ponta, né? Queimando né, o topo onde ficam os ninhos. Existe essa grande preocupação que se mantenham também essas áreas onde elas possam descansar, que são esses dormitórios, porque senão elas vão se espalhando, e como você colocou, são espécies muito acostumadas, né? São rotineiras, elas estão acostumadas a um tipo, né, de rotina, certo? Isso. Uhum. Elas vão dizer caseiras, rotineiras. São bichos, eles não são muito aventureiros, eles só vão sair quando realmente não tem condições, ou de comida, ou de dormida, ou de reprodução. Aí é que eles vão migrar. Mas se tem essas condições, e se não tem perturbação, eles ficam. E eles se acostumam com aquele ambiente. Mas não tendo, por exemplo, a nossa preocupação que agora o dormitório está ficando extremamente reduzido, a Luciana que esteve lá sábado para fazer uma rápida avaliação do dormitório para a gente, ela contou só 30 araras. Esse dormitório, onde a gente já contou 700.000 indivíduos dormindo. Imagina aqui que é 30 araras. Eu não estou dizendo que essas restantes de araras morreram. Eu sei que elas não morreram porque elas voam, mas elas estão se espalhando. E só que eu sei também que se espalhando, elas não vão encontrar alimentação tão fácil, não vão encontrar abrigo, não vão encontrar ninho. Então, essa é a questão, entendeu? É que o bicho fica sem o habitat dele, sem o ambiente. A gente está falando de uma espécie, mas isso significa para várias espécies. Para várias espécies. Bom, Neiva, eu já te perguntei o ano passado, quando a gente estava no projeto Mulheres na Conservação, uma pergunta que é bastante forte, né? Se a gente estava trabalhando se você considerava que a gente estava trabalhando para, enfim, documentar uma extinção, porque eu perguntava das coisas imponderáveis, né? Uma coisa é você ter trabalhado 3 décadas com mitigação da caça, mitigação do tráfico de animais, trabalhar a parte biológica com a questão do herpes vírus, ver de onde que são as fontes, e outra coisa é a gente trabalhar com mudança climática e o impacto humano, no caso das queimadas, né? Porque essas queimadas são provocadas, não é? Estamos num período seco, não tem como ser um raio, né? Então, são incêndios, queimadas muitas vezes criminosas, provocadas nesse período, né? Então, isso a gente está trabalhando como um imponderável. Como você tem se mantido... Como você tem se mantido vendo o impacto tão grande, né? E encontrar soluções e caminhos para algo que muitas vezes não tenha, né? Ah, Paulina, muitas vezes impotente, viu? E eu te digo que no começo dessa queimada, eu joguei a toalha. Eu fiquei 2 dias muito, muito mal. Quem me conhece, que os poucos que me rodeiam perceberam, porque a primeira coisa eu me fecho. E realmente eu me senti assim, tão impotente, mas tão impotente que eu não conseguia reagir.
Porque você, assim, por mais que você fala assim, meu Deus, eu venho trabalhando, eu consigo resolver um problema aqui, mas surge outro ali, e de repente você abre um leque assim, tipo, os problemas que a Arara tinha no começo do meu trabalho, 30 anos atrás, que era caça, captura para tráfico, desmatamento, descaracterização do ambiente, queimada, coleta de pena para vender cocares e colares. De repente eu vejo essas mesmas coisas em 2020, 30 anos depois, mais mudanças climáticas, mais doenças, mais uma série de outros fatores das próprias relações entre as espécies. Então, assim, é muito difícil. É como assim, fizesse um boom, sabe? Tipo, não tem mais jeito, eu vou dar outro rumo na minha vida porque é desanimador. Mas eu acho assim, como as araras estão sempre dando lição pra gente, o que eu pego é isso, é que a gente tem que sacudir a fumaça, eu digo, sacudir a poeira e vamos lutar. E aí eu pego o telefone, começo a encher o saco do pessoal do CMBio, do Corpo de Bombeiro, dos amigos, sabe? Para todo mundo pedindo ajuda, porque se a gente não fizer, eu sei que ainda vai ser muito pior. Então, a gente pode até não fazer tudo, mas pouco que a gente conseguir fazer, com certeza vai melhorar. Pra você ter uma ideia, esses dias a Fernanda, você conheceu ela quando esteve aqui o ano passado, a nossa bióloga, a Fernanda Fontoura. Ela está fazendo doutorado e ela estava no campo a semana passada e ela também analisa os dados de longo prazo. E aconteceram tantas coisas no começo da reprodução, como eu te disse, morte de adultos, eletrocução de araras em rede de energia, predação de jovens. Cara, a gente falou assim, meu Deus, se a gente não tivesse fazendo o que está fazendo, colocar a caixa, colocar a cinta, o que teríamos de arara? O que teríamos de natureza? Né? Então, assim, a gente sabe que o nosso resultado de trabalho pode não ser o máximo nem o melhor, mas a gente sabe que ele é bastante significativo, porque se a gente não tivesse fazendo nada, eu não sei o que teríamos de araras, sinceramente. E falando do trabalho até aqui, né, do Instituto Arara Azul e com uma série de parceiros, né, tem as vitórias, né, que podem ser comemoradas em 2014 da lista brasileira, né, da lista vermelha brasileira de espécies ameaçadas de extinção, saiu, né, a espécie, e hoje na lista internacional a arara azul está numa categoria vulnerável. Talvez seja meio cedo, mas eu sou jornalista, o jornalista faz esse tipo de pergunta, né? Você acha que isso vai mexer nessa categoria? Eu acho que tem que se avaliar. Não sou eu que determino, eu participo de um grupo de especialistas, dou as informações que a gente tem coletado ao longo desses anos, mas é claro que são avaliadas uma série de critérios e de características, de problemas, o que está afetando ou não, mas é muito provável que ela volte para a lista, porque se você olhar bem, a coisa não está melhorando, está só piorando. O resultado do nosso trabalho tem melhorado, mas não tem sido em escala suficiente. Para você ter ideia, há uns 15 dias a gente viu venda de cocares e colares aqui no Brasil sendo anunciada. A gente sabe que o tráfico... Apenas de arara azul? De azul e de outras araras também, canindés, azuis, vermelhas, coisa que é proibido, né? Se tem alguém vendendo, porque tem alguém comprando. Apreensões. A semana passada, apreensões de filhotes de canindé, a gente teve em menos de 10 dias 6 filhotes de araras azuis na Austrália apreendidos. Então, assim, isso que eu estou falando só está somando fatores, não está diminuindo. Além dos que tinha, a gente tem outros ameaçando. Né? Então, eu acho que sim. Tenho discutido isso também com o pessoal da coordenação do CEMAV, que a gente precisa reavaliar esses critérios, né? Aí você diz no caso da lista brasileira, né? Porque da internacional são de vulnerável, são outros processos, né? De avaliação. Isso. Ela acaba mais ou menos que influenciando, né, a lista internacional, porque a maior parte da população está no Brasil. Então, é uma coisa meio que linkada. Se a maior parte da população está sendo afetada, provavelmente nos outros lugares também, porque a população da Bolívia não passa de 200 indivíduos, e no Paraguai a gente não sabe se tem população na natureza, a gente sabe que tem araras azuis em cativeiro. É muito comum lá as pessoas de determinada classe terem como o seu bel prazer nos seus quintais araras presas. Isso tem muito mais que no Brasil.
Mas araras na natureza, os biólogos paraguaios não têm encontrado. Então, hoje é bem limitado. Neiva, você colocou a questão da ajuda, né? Nesse momento, que tipo de ajuda é possível, não só para o Instituto, mas para a região, dada a situação desse fogo alto, dada essa situação que é também de perigo, né, para a vida humana no combate? Como é que vocês estão trabalhando e de que maneira é revertida essa ajuda? Então, a gente, neste momento, primeiro conta com a ajuda dos parceiros, os vizinhos, os apoiadores dos nossos trabalhos, já eles são grandes parceiros e acabam estendendo isso para outras regiões. Vocês, os jornalistas, repórteres, divulgadores, ao conhecerem essa informação e repassar para a população, porque as pessoas podem se perguntar o que eu tenho a ver com o desmatamento na Amazônia, com a queimada no Pantanal. Temos tudo a ver. As coisas são tudo interligadas. E se a gente não cuidar do nosso quintal, da nossa casa, das nossas atitudes, das nossas compras, a gente com certeza está aumentando a queimada no Pantanal, a perda de hábitat dos bichos, que vai sobrar para a gente em pandemia depois, em coronavírus, em febre amarela e em certas outras doenças. Então, essa informação, divulgação é muito importante, mas, sobretudo, aqueles que sensibilizam e fazem doações. Agora, por exemplo, a gente está com uma campanha junto com o Documenta Pantanal, especificamente para a Fazenda São Francisco do Perigara, porque vai precisar de recursos para fazer poços, para fazer acervo emergenciais, entendeu? Então, esse dinheiro é usado para fazer poços e para atendimento, para ajuda para os brigadistas? Emergencial, isso, emergencial. Exclusivamente, neste momento, está sendo montado, isso vai ser disponibilizado nas redes sociais, tanto do Instituto Ararazu quanto do Documenta Pantanal, para que e quanto esses recursos são necessários para serem usados na Fazenda São Francisco do Perigara, neste momento, o que for arrecadado para lá. A gente tem as campanhas do Instituto Ararazu para o nosso trabalho, que segue normal, com Adote um Ninho, Adote uma Arara, Adote um Filhote, desculpa, aqui em Campo Grande, e também a nossa política de patrocínio, mas especificamente para esta queimada no Pantanal, a gente está apoiando um crowdfunding junto com o Documenta Pantanal, e nós somos instrumentos jurídicos para passar esse recurso para eles. O recurso vai ser para a Fazenda. Hoje, se a gente pudesse catalogar o impacto desse fogo na fazenda, né, que ainda, como você colocou, não chegou nesse dia 17 de agosto que a gente está gravando, não impactou ainda em forma de queimada a área, essa pequena área de dormitório, mas impactou que muitas araras já não pousaram ali recentemente. Mas em termos de escala, né, comparado, por exemplo, com um incêndio grande que também teve o ano passado em área de reprodução, como a Fazenda Caimã, qual que é o impacto desse fogo nessa fazenda, Neiva, para as araras no geral, não só para o projeto? Então, para as araras é muito grande, porque eu te disse que não é só o dormitório é um espaço pequeno que está ali conservado. Mas para as araras, que não só usam o dormitório para dormir, mas usam os campos para se alimentarem, que o gado tem um papel de trazer esse fruto, é muito grande, porque o gado perdeu agora o fruto que ele trazia limpo para as araras. E uma coisa importante nessa fazenda, essa mata que eu te falei de cerrado, gente, as árvores que tem lá são árvores que precisa 3, 4 pessoas para abraçar, de tão grandes e antigas que tem. E essa vegetação também foi queimada. Então, o impacto, eu diria que afeta uns 20% da população que a gente tem hoje na natureza. Porque o fogo não se restringiu à Fazenda São Francisco do Perigara, ele queimou quase que toda a região ali. O fogo já passou do Rio São Lourenço, então desde o Rio Cuiabá até o Rio São Lourenço, e é uma área muito grande, onde as araras iam buscar alimento, iam buscar locais de reprodução, porque na Fazenda São Francisco abriga mais uma população reprodutiva. Tem também reprodutiva, mas é pouca. Mas no entorno tem a população reprodutiva. E essas áreas foram afetadas. E como você colocou também... E como você colocou também, o impacto das queimadas já vem sendo registrado por vocês desde fevereiro, né, na verdade, e agora que se acentuou em julho, chegando nessa região com uma grande força
não é isso? Eu estou reforçando essas sim, informações. uma grande velocidade, e ela chegou antes do período da seca, que o período da seca, de aridez, de começar as queimadas, é agosto, setembro, e ele foi chegar no final de julho, no comecinho de agosto. Então, a gente ainda tem aí quase que 2 meses de secura, de escassez de água, de falta de chuva, para controlar. Porque mesmo áreas que já foram queimadas, Paulina, ainda tem um material muito grande de combustão para ser queimado. Então, o fogo pode voltar a queimar. Essa área que está protegida hoje, a gente espera que ela continue protegida, mas assim, para um fogo passar lá e lamber em uma manhã, uma tarde, uma noite, não custa nada, porque é uma área pequena. E o fogo é muito veloz. Então, cuidado realmente. Tem que estar fazendo acero, tem que ter gente, tem que ter brigadista ali, tem que estar gente atenta, tem que ter infraestrutura. Tem que ter. E lembrando que estamos num período da seca, com grandes ventos, portanto, a questão da água também, né? Porque gente que não mora aqui, não mora no Pantanal e fala, pô, mas então é só levar caminhão-pipa e tacar lá a água. Não é bem assim, porque estamos no período da seca, os rios estão secos, né? O Rio Paraná está seco já desde o ano passado, então o Rio Pantanal, perdão, está com um baixo nível de água, muito baixo nível, portanto, deixando a situação para aplacar esse fogo cada vez mais difícil mesmo, né? Então, se o Rio Paraguai, que é a maior calha que concentra onde caem todos os rios menores, as lagoas, os rios temporários, estão tudo seco. Estão tudo seco, entendeu? Você cruza lá na fazenda locais que passam 6 meses alagados e agora estão todos esturricados, estão secos, parecendo palha. Né? Não tem Bom, essa conversa hoje é para mostrar como a gente vem falando, como vocês ouviram aqui no Vozes do Planeta, o Antônio Nobre falando dos rios voadores, por exemplo, como tudo está conectado, não são ambientes separados, é tudo um planeta só, somos todas espécies que vivem nesse ambiente, então todas as espécies estão sofrendo. É uma pena que a nossa espécie esteja provocando tanta coisa como para as outras, né? Neiva, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. Aqui o espaço está aberto, se você quiser colocar mais informações né, a gente reforçando, então, para ficarem ligados nas redes do Instituto Arara Azul, para saber como ajudar, como colaborar, espalhando informações certas também, é muito importante isso. E aqui o podcast, enfim, eu estou à disposição no que o Instituto precisar para a gente, enfim, acompanhar e que isso acabe logo. Neiva, obrigada. Obrigada a você, Paulina. Eu, mais uma vez, te agradeço. Você é uma grande parceira do Instituto Arara Azul, da natureza. Enfim, eu vejo você como uma grande bandeira para a gente e uma pessoa que a gente realmente grita e pede socorro quando precisa. Mas também gostaria de agradecer aos brigadistas, bombeiros, todas as pessoas que realmente se dedicam a estar na frente da batalha para tentar conter o fogo. Você vê que às vezes até eles se sentem impotentes, né? Agradecer as pessoas que sensibilizam e fazem doações com o que pode e como pode, porque cada um pode doar o que pode. E a gente pode doar até o nosso tempo, ou a nossa forma de ver, de encarar, de usar e de consumir as coisas, porque a gente tem que entender que o nosso estar aqui afeta, sim, as outras espécies, as outras formas de vida. Agradecer aos nossos parceiros, como a Fundação Toyota, as proprietárias da fazenda, Maria Inês e Ana Maria, que são pessoas maravilhosas e que têm seguido a linha do pai, que há 60 anos teve essa visão de que era um ponto importante para as araras, e apesar de tudo, 60 anos depois, elas continuam, sabe, mantendo o mesmo ritmo, o mesmo trabalho e conservando aquela área, que é única, Muito bem. Obrigada. Obrigada a você.